Oi gente, tudo bem com vocês? Nessa aula nós iremos resolver 10 exercícios do movimento literário realismo e naturalismo. Então vem comigo! Aqui na descrição do vídeo você pode baixar o PDF com as questões. Aí você resolve as questões primeiro, depois vem aqui no vídeo e vê a resolução das questões, vê as questões que você acertou, as que você errou e por que você errou. Vamos começar com a questão 1. A obra O Primo Basílio, escrito por Eça de Queiroz em 1878, é considerada uma das mais representativas do romance realista naturalista português. Indica a alternativa a seguir que não confirma o conteúdo desse romance. Eu já expliquei essa história do Primo Basílio na nossa aula sobre o realismo e o naturalismo. A história é basicamente da Luísa, que é uma moça casada, e o Primo Basílio é o primo dela, que vai passar uma época na casa dela. E aí eles começam a ter um caso. E a Juliana, que é a empregada, começa a chantagear a Luísa, falando que vai contar tudo para o marido dela. Então este é basicamente o pano de fundo da história. Indica a alternativa que não confirma o conteúdo deste romance. A romance de tese apresenta os mecanismos do casamento e analisa o comportamento da pequena burguesia de Lisboa. Exatamente, apresenta a história do casamento, como funciona realmente o casamento, e apresenta também a vida burguesa da cidade de Lisboa, né? Porque o Eça de Queiroz é português. No realismo existe realmente essa descrição da vida burguesa, assim como Machado de Assis vai fazer aqui no Brasil. B. Luísa, personagem central do romance, é caracterizada como uma mulher romântica, sonhadora e frágil, comportamento este que a predispõe ao adultério. Essa também está certa, porque a Luísa lia muito romance, então ela ficava pensando que um dia ela ia viver um grande romance, e quando o primo Basílio se aproxima dela, ela fica pensando, eu acho que essa é a minha chance e tal, e ela se torna um pouco idealizada e fácil de ser corrompida, tanto que acaba no adultério. O narrador do romance aproxima-se bastante do modelo proposto pela literatura realista, que se caracteriza pela objetividade e pelo senso da minúcia. Exatamente, essa é uma característica do realismo. D. Entre as diferentes personagens que se movem na narrativa está Juliana, uma burguesa que perdera tudo na vida e tornara-se empregada. Essa é a alternativa errada, porque a Juliana ela não era burguesa e perdeu tudo, ela já era empregada desde sempre, ela sempre foi pobre. Vamos ver a letra E. Basílio, personagem que dá título ao romance, não se compromete nem se envolve emocionalmente, apenas busca na aventura amorosa uma maneira agradável de ocupar o tempo. Exatamente, o Basílio em nenhum momento se apaixona pela Luísa, ele está só achando um modo de passar o tempo, porque ele se sente, de certa forma, entediado no passar dos dias. Então, nós ficamos com a alternativa D, vamos para a questão 2. Texto para as próximas duas questões. Amaro lia até tarde, um pouco perturbado por aqueles períodos sonoros, túmidos de desejo, e no silêncio por vezes sentia em cima ranger o leito de Amélia. O livro escorregava-lhe das mãos, encostava a cabeça às costas da poltrona, cerrava os olhos e parecia-lhe vê-la em colete diante do tocador desfazendo as tranças, ou curvada, desapertando as ligas, e o decote da sua camisa entreaberta descobriu os dois seios muito brancos. Ergui-se cerrando os dentes, com uma decisão brutal de a possuir. Começara então a recomendar-lhe a leitura dos cânticos a Jesus. Verá, é muito bonito, de uma devoção, disse ele, deixando-lhe o livrinho uma noite no cesto da costura. Ao outro dia, ao almoço, Amélia estava pálida, com as olheiras até o meio da face. Queixou-se de insônia, de palpitações. Então, gostou dos cânticos? Muito, orações lindas, respondeu. Durante todo esse dia, não ergueu os olhos para Amaro. Parecia triste, sem razão. Às vezes, o rosto abrasava-lhe de sangue. Eça de Queiroz, o crime do padre Amaro. O trecho em que a ação de uma personagem demonstra impregnada de determinismo biológico permite associar o romance de Eça de Queiroz ao movimento estético denominado naturalismo
Essa questão é para a gente procurar nas alternativas aquela que expressa um comportamento que demonstra o determinismo biológico, que aproxima do naturalismo. O que isso quer dizer? Que é para a gente procurar alternativa que mostra uma característica humana que está mais próximo do animal do que do ser humano, ou seja, uma característica humana, alguma atitude humana que está de certa forma animalizada, beirando a selvageria. Vamos ver as alternativas. A. Ergui-se cerrando os dentes com uma decisão brutal de a possuir. Essa é exatamente a nossa alternativa, porque cerrar os dentes é uma atitude totalmente animalizada. E também a decisão brutal de a possuir também é uma atitude animalizada. Vamos ver as outras alternativas. Começar então a recomendar-lhe a leitura dos cânticos a Jesus não tem uma atitude animalizada. Deixando-lhes o livrinho uma noite no cesto da costura. Não tem uma atitude animalizada. Queixou-se de insônia, de palpitações. Também não há uma atitude animalizada. Durante todo esse dia não ergueu os olhos para amar. Também não é uma atitude animalizada. 3. O texto permite afirmar que o livro de orações que Amaro costumava ler desperta seu amor por Amélia. É exatamente o contrário. Ele usa o livro para se afastar do amor que ele sentia pela Amélia. Ele usa o livro como um refúgio, como um meio de parar de pensar na Amélia. B. A observação diária de certas ações de Amélia desperta o desejo de Amaro. Não, porque ele já tem um desejo natural. Embora Amélia ache lindas as orações do livro, a obra deixa perturbada. Essa é a nossa resposta, porque a Amélia exatamente acha lindo as orações, só que ao mesmo tempo ela fica sempre vermelha, ela começa a nem conseguir olhar o Amaro, ou seja, a leitura da obra faz com que ela fique um pouco perturbada, um pouco desorientada. Então essa é a nossa resposta. O livro que Amaro empresta a Amélia aumenta aos poucos sua religiosidade. Não fala sobre religiosidade, fala que depois de ler o livro ela ficou um pouco estranha, envergonhada. E com a leitura do livro, a Amélia passa a corresponder aos sentimentos de Amaro. Pelo contrário, ela começa a se afastar dele, não olha mais no rosto dele, toda hora que chega perto fica vermelho, com vergonha. Então não é essa a alternativa. Vamos para a próxima questão. 4. O texto abaixo é o início da obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei o trem da Central, um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até ao fim do livro, vai este mesmo. Ou seja, ele está contando como que surgiu, né, o apelido Dom Casmurro, que foi por causa que ele estava calado e o homem apelidou ele de metido. Considere as afirmações abaixo referentes ao trecho, articulados ao romance. O narrador já apresenta seu estilo irônico de narrar, exatamente. Tem uma ironia em todo esse trecho. O narrador assume uma alcunha que o caracteriza ao longo do enredo, também porque ele aceita o nome de Dom Casmurro, essa também está correta. Os eventos narrados no trecho inicial desencadeiam o conflito central da obra. Não, porque o conflito central na obra é se a mulher dele, a Capitu, traiu ele ou não traiu. 4. O título Dom Casmurro não caracteriza adequadamente o personagem Bentinho. Pelo contrário, caracteriza sim, tanto que ele assume
a alcunha, e todos os vizinhos, as pessoas que já não gostavam do comportamento dele, também aceitam esse apelido e passam a chamar ele assim. Então, por isso que essa está errada. Então, estão corretas apenas 1 e 2, alternativa A. Vamos para a questão 5. No romance O Cortiço, de Heloísa Azevedo, tem-se a representação da prestação de serviços domésticos na sociedade carioca do século XIX. Nesse sentido, a relação entre o enredo e o espaço do trabalho doméstico de tal período se expressa pelo fato de que Piedade é a mulher do Jerônimo, que era uma lavadeira e era engomadeira. Piedade se torna lavadeira no Brasil, demonstrando que os serviços domésticos eram realizados por pessoas de diversas classes sociais. Essa alternativa não é verdade, porque a Piedade era realmente portuguesa e veio para o Brasil junto com o marido dela, que também era português, o Jerônimo. E eles eram pobres. Não significa que todos os portugueses que vieram para cá naquela época eram ricos. E não significa que os empregos, esses empregos como lavadeira, como trabalhar nas pedreiras, que era o caso do Jerônimo, era realizado por pessoas de todas as classes sociais. Não, porque tinha uma divisão rígida das classes sociais, tinha o rico, tinha o pobre, e esses serviços eram feitos por pessoas pobres. Não é porque eles eram portugueses que automaticamente eles eram ricos. Vamos para a próxima alternativa. Bertoleza serve João Romão como criada e amante, o que expressa a presença da cultura escravista em ambiente urbano. Essa é a nossa resposta. A Bertoleza, além de ser criada e amante do João Romão, ela também era uma escrava fugida. E toda a narrativa mostra como ela fazia exatamente o trabalho escravo no ambiente urbano. Então, teoricamente, ela era livre, porque ela havia fugido do dono dela, né? Porque ela era uma escrava fugida. Só que lá na cidade, apesar de uma falsa ideia de liberdade dela ser livre, ela era totalmente escrava, porque ela trabalhava dia e noite. Ao longo da obra você percebe que ela não tinha dia de descanso. No próprio enredo fala, Bertoleza dia e noite trabalhava, ela estava sempre trabalhando como o próprio trabalho escravo. Por isso que essa é a nossa alternativa, mas vamos ver as outras. Pombinha se muda para a casa de Leone, exatamente, comprovando a possibilidade de ascensão social por meio da prostituição. Não há uma ascensão social. O caso da Pombinha é exatamente mostrar que, apesar dela ter tudo para ter uma ascensão social, porque ela era a única que sabia ler, ela era uma pessoa estudiosa, a mãe fez de tudo para que ela tivesse uma ascensão, para que ela estudasse, para que ela mudasse de vida. Ela é o exemplo do determinismo social, de que a pessoa é o que o meio dela é. Ou seja, a pessoa não consegue modificar, ir além do que o meio social em que ela vive. A Pombinha é exatamente este pensamento colocado na obra. De Rita Baiana se destaca como exímia dançarina. Exatamente. O que reafirma o exercício das atividades artísticas como uma especialidade feminina. Não, porque o Firmo, que era o amante da Rita Baiana, também era dançarino. E não tem nada a ver com dança ser uma especialidade feminina, porque lá todo mundo participava igualmente das danças das rodas de música. E Neném se especializa como engomadeira, exatamente, o que mostra a incorporação do modelo fordista na produção ambiente familiar. Não tem nada a ver com o modelo fordista de produção de mercadorias, porque o modelo fordista, como vocês devem saber, era caracterizado pelas inúmeras esteiras, onde cada trabalhador praticava exatamente a mesma ação, martelar, ou rasgar, ou cortar, e aí ia passando a mercadoria nas esteiras e cada um ia colocando o seu trabalho naquele produto. Não tem nada a ver com o trabalho do Neném de engomadeira. Vamos para a próxima questão. Sobre os autores do realismo e naturalismo, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Em O Cortiço, as ideias naturalistas se conjugam para revelar as misérias existentes na capital do país. 1. Cortiço é do Heloísa Azevedo. O autor inova na literatura brasileira pelo seu senso de coletividade, pela descrição da multidão. 1. Heloísa Azevedo. 2. Heloísa Azevedo. No Cortiço também é 2.
Escreveu um romance em que ataca o racismo, o reacionarismo clerical, as estreitezas do universo provinciano e descreve a lenta e difícil ascensão social do mestiço brasileiro. 2. Autor de obras-primas como Quincas Borba e Dom Casmurro, é irônico, pessimista e crítico. Suas tramas quebram a estrutura linear e seu estilo é refinado e elegante, esmerando-se na coesão linguística. 1. Machado de Assis. Na sua primeira fase, estava comprometido com o idealismo romântico. Na segunda fase, mais maduro, fazia análise psicológica e social de temas da burguesia da época: o adultério, o parasitismo social, o egoísmo, a vaidade, o interesse, além da confusão entre razão e loucura. 1. Machado de Assis. A sequência correta é letra D. Vamos para a questão 7. Leia as afirmações sobre o romance O Ateneu, de Raul Pompeia. Eu falei sobre essa obra na nossa aula sobre o realismo e naturalismo. Sérgio, em seu relato memorialista, revela a outra face da fachada moralista e virtuosa que circundava o Ateneu. A face em que se inclui corrupção, interesse econômico, a bajulação, as intrigas e a homossexualidade entre os adolescentes. Essa 1 está correta. A narrativa, ainda que feita na primeira pessoa, evita o comentário subjetivo e as impressões individuais. Exatamente o contrário. O que o Sérgio faz é usar muito o comentário subjetivo, a opinião dele, a percepção dele daquilo que estava acontecendo. Tanto que essa obra também é caracterizada como uma obra impressionista que valorizava a impressão do artista sobre o fato, sobre o acontecimento, sobre o ambiente. Uma vez que o narrador adota uma postura rigorosa, condizente com o cientificismo da época. Não, ele não adota uma postura rigorosa. 3. Através da figura do Dr. Aristarco, diretor do colégio, com sua retórica pomposa e vazia, Raul Pompeia critica o sistema educacional da época e a hipocrisia da sociedade. Exatamente. Quais estão corretas? Apenas 1 e 3, letra C. Vamos para a questão 8 do Enem. Vamos ler primeiro o enunciado. Eu já falei disso com vocês sempre nas questões do Enem. Leia primeiro o enunciado. A leitura do texto permite afirmar que o cineiro João, ou seja, é para a gente interpretar a leitura do trecho. O texto a seguir foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de um escravo. Um dia começou a Guerra do Paraguai e durou 5 anos. João repicava e dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a República, João repicou por ela, repicaria pelo Império, se o Império retornasse. Ou seja, João estava lá tocando o sino para qualquer acontecimento. Então, a leitura do texto permite afirmar que o cineiro João, por ser escravo, tocava os sinos às escondidas quando ocorriam fatos ligados à abolição. Não, está mostrando exatamente o contrário, né? Que o João não tinha essa questão de partidarismo. Ele tocava o sino independente do acontecimento, ele não tinha um favoritismo, apesar dele ser escravo, ele não tocava o sino escondido apenas quando havia eventos a favor da abolição. Vamos para a letra B. Não poderia tocar os sinos pelo retorno do Império, visto que era escravo. Não tem essa característica do João. O João era, de certa forma, alienado, porque não importa o que acontecesse, ele tocava o sino. Ele tocaria o sino, inclusive, para a volta do Império, inclusive para a volta da escravidão. Ou seja, ele não tinha uma consciência de si, uma consciência de quem ele era na sociedade, porque se ele tivesse consciência de quem ele era, de que ele era um escravo que iria lucrar com a abolição, ele não tocaria o sino para a volta do Império. Ele tocaria o sino às escondidas quando os acontecimentos fossem favoráveis à abolição. Vamos para a próxima alternativa. C. Tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo. Os abolicionistas não vieram libertar ele. E também ele toca o sino independente do fato. Não tem essa ligação de pensamento, de opinião
com o trabalho exercido pelo João. Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes, porque era costume fazê-lo. Exatamente, ele tocava os sinos independente do fato, era só porque o fato era importante, ele tocava. Não tinha uma relação entre a opinião do João e tocar o sino, era algo natural que ele fazia independente do que fosse. E tocou os sinos pelo retorno do Império, comemorando a volta da princesa Isabel. Não, ele não comemora nada, ele é indiferente a tudo. Questão 9. No trecho a seguir, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. A frase do texto em que percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Nessa questão, nós nem precisamos ler o trecho, mas eu vou ler para ficar mais completa essa resolução. Naquele tempo, contava apenas uns 15 anos ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinas. Esse é o trecho em que o autor está fazendo a crítica, porque isso aqui, ele fala o seguinte: isso que eu estou fazendo não é um romance em que o autor romântico não percebe as coisas da realidade como espinhas, mas faz uma idealização. Então, ele está fazendo a crítica exatamente nessa frase. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que um indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então, a frase do texto em que percebe a crítica do narrador ao romantismo é: o autor sobredoura a realidade, fecha os olhos às sardas e às espinhas. Essa é a nossa resposta. Vamos para a questão 10. O texto naturalista de Luiz Azevedo e o poema Canção de Chico Buarque fazem um retrato da vida proletária. Ambos os apresentam como característica comum. Então, vamos procurar o que os dois trechos têm em comum. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros, lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as mãos. As portas das latrinas não descansavam. Esse trecho mostra como as personagens são desumanizadas, né? Porque zum crescente é exatamente o barulho, né, de animal, de abelha, zum, ou seja, ele está caracterizando a aglomeração humana como aglomeração de animais, de machos e fêmeas. Machos e fêmeas são termos biológicos, são termos para caracterizar animais e não seres humanos, ou seja, há uma desumanização nesse trecho do Luiz Azevedo. Vamos ver na música do Chico Buarque também há essa desumanização. Subiu a construção como se fosse máquina. Não é nem ser humano, é uma máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo, num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Ele não é mais humano, porque os olhos dele são embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio de um passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Nesse trecho também há uma desumanização do ser humano. Então, qual que é a característica em comum? Letra D.
a desumanização das personagens. Essa foi a resolução das 10 questões dos movimentos literário realismo e naturalismo. Se você tem alguma dúvida em alguma dessas questões, deixe aqui nos comentários que eu vou responder. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no meu canal. Tchau!